Quais são as melhores técnicas de Hajime no Ippo? Qual é o estilo de boxe do Imai? O Ippo realmente vai ser campeão mundial? Porque o Ricardo Martins está em um nível de poder tão forte que parece que o roteirista não sabe o que fazer com ele. Gostaria de saber se a obra do nosso menino Ippo influenciou em algo marcante na sua vida. A resposta para essa e para outras perguntas logo depois da vinheta. Fala galera, vocês estão bonzinhos? Vinícius Silva aqui de volta com mais um vídeo de Hajime no Ippo e dessa vez para responder as suas perguntas que foram feitas lá na aba de comunidade. Lembrando novamente, se você não conseguiu fazer sua pergunta dessa vez ou se você, sei lá, por acaso não sabia o que responder, você pode ficar tranquilo porque em breve eu vou abrir novamente mais um post e você pode perguntar. Lembrando também, se a sua pergunta não foi respondida aqui nesse vídeo, ela pode ter sido sim respondida nos outros vídeos, porque esse aqui é o 5º vídeo. Então vai lá, assiste os outros para ficar antenado sobre tudo que a galera tem perguntado aí nas últimas semanas. Agora sim, bora pro vídeo. Jefferson Leandro M. Pedroso. E aí Vinícius, tudo bom? Eu queria saber se você acha que se o Ippo tivesse entrado 1 ou 2 anos antes para o boxe, ele não teria tido algum dos principais problemas, como por exemplo, ele teria treinado mais e não teria tido o dano recorrente na cabeça, e não teria tido algumas das derrotas. E aí Jefferson, beleza? Com relação às derrotas, eu também creio que o Ippo ele estaria muito mais preparado, né? Lembrando que no Japão você não pode tirar uma licença de profissional antes dos 17 anos, se eu não me engano, tá? Então, se ele tivesse entrado ali um pouco antes, ele teria treinado mais como amador, provavelmente teria umas outras derrotas que a gente não teria visto, e quando ele entrasse no circuito profissional, ele provavelmente seria um boxeador melhor. Porém, como ressaltou o Takumi Ferrujado nesse vídeo aqui, muito bom que eu recomendo para vocês, ele disse que o que levou ali o Ippo a uma aposentadoria precoce não foi tipo o jeito que ele luta, mas o jeito que ele foi treinado, pois o Kamugawa, como eu disse em vídeos anteriores, ele é diretamente responsável pelo estilo que o Ippo adotou até então, pelo estilo de boxe que ele vem lutando, e esse estilo que ele tem não é eficiente, sabe? Ele precisava de algo a mais. Aí você me pergunta, por que o Takamura é diferente? Porque o Takamura, ele, além de ser muito forte, ele já tem um talento natural pro boxe, muito diferente do Ippo, tá? Então mesmo se o Ippo tivesse entrado 1 ou 2 anos antes, ele provavelmente teria se aposentado 1 ou 2 anos antes por conta do boxe Kamugawa. Joseph Jr. Quais são as melhores técnicas de Hajime no Ippo? Faz um top 10 ou 5 dos mais fortes e dos mais velozes da obra. Então, Joseph, fazer um top 10 das mais rápidas seria até interessante. Com relação às mais fortes também. Já as melhores, aí varia de lutador para lutador, pois na obra, né, a gente tem ali um rodízio de protagonismos, né, que vai acontecendo ali no decorrer dos capítulos, onde a gente vê que cada estilo e cada golpe ele se adequa melhor aos lutadores. Ou seja, será que se o Miyata fosse usar um Smash, ele seria tão poderoso? Será que se, sei lá, o Sendo começasse a usar um Dempsey Roll, ele seria muito mais forte? Então isso não tem como dizer, porque cada técnica, né, cada golpe, ele vai diretamente ligado ao estilo de cada lutador e o desenvolvimento do corpo de cada um deles. Então pode ser que uma seja bom para um, mas não é boa para outro. Canal Play for Up. Você acha que o Takamura ainda vai desenvolver uma marca registrada como o Dempsey Roll do Ippo? Ou todos os seus golpes continuarão sendo golpes finalizadores? Então, cara, eu particularmente adoraria que o Takamura tivesse um golpe assinatura. Pode ser uma invenção, pode ser, sei lá, um golpe muito estranho, mas eu adoraria sim, porque eu acho que o Takamura, ele é muito habilidoso, porque a gente já viu ele fazendo várias coisas, lançando vários jabs, fazendo, sabe, aquele controle ali de ringue, derrotando os caras só com a mão esquerda. Mano, o cara, ele é realmente incrível, mas seria muito legal se ele tivesse sim um golpe assinatura, e eu espero que ele desenvolva um até a luta contra o peso pesado que terá em breve. Opa Jones, fala meu mano,
Eu vi nos comentários do último capítulo do mangá um cara falando que quando o Ippo for voltar aos rings e lutar contra o Ricardo iria conseguir counterar o novo Dempsey Roll pela experiência de golpes desengonçados, ângulos complicados que ele ganhou na luta contra o Oli. Você acha que só com a técnica do Ricardo que ele tem agora, ele conseguiria counterar o novo Dempsey Roll? Ou ele precisaria dessa experiência que ele ganhou com o Oli? Valeu, mano! Obrigado você, cara, pela pergunta. Ela é bem grande, mas é bem interessante também, tá? Seguinte, eu acho que o Ippo, se ele fosse lutar contra o Ricardo nesse momento, ele deveria fazer exatamente como ele fez no Sperry contra o Vogue. Ou seja, despejando exatamente tudo que ele tem em cima do Ricardo o mais rápido possível, para que o Ricardo não pudesse contra-atacar ou desenvolver alguma técnica, sabe? Vai com tudo mesmo, força o cara até o limite para quebrar a defesa dele, a guarda e pronto. Se fosse assim, talvez o Ippo ganhasse. De outra forma, eu creio que não. Porque se ele realmente fosse mostrando ali as cartas demorando muito, como o próprio Dati foi fazendo ali, sabe, no decorrer do tempo, o Ricardo ele ia meio que aceitar o desafio, como ele fez com o Dati lá no passado, e ele ia contra-atacar com tudo que ele tem. E eu não sei se o Ippo conseguiria lidar com os contragolpes do Ricardo, já que ele não tem uma desenvoltura tão grande quanto o Oli tem e vem demonstrando nos últimos capítulos. E se não ficou claro, sim, o Ricardo conseguiria contra-atacar o Dempsey Roll novo, né, a nova forma. Claro que eu acho que ele tomaria ali o primeiro, talvez o segundo golpe, mas dali pra frente o Ippo ia tomar uma sova, porque eu já falei aqui antes e eu tenho certeza que do jeito que tá hoje, o Ippo do jeito que tá hoje, ele não derrotaria o Ricardo. Brian Luiz. A frase do Ricardo em relação ao Oli indica que ele, pela primeira vez, lutará de forma diferente do habitual? Então, Brian, eu acho que na verdade o Ricardo vai voltar aquele Ricardo das antigas, sabe? O El Diablo, aquele que, deixava os caras no chinelo e aposentou um monte de gente. Eu acho que essa vai ser a face que nós veremos do Ricardo daqui pra frente. Pelo menos é o que eu espero. Marcos Paulo. Fala, Vinícius, muito feliz de continuar vendo seus vídeos. Vi que você desenha muito bem. Poderia fazer alguns desenhos e fazer vídeos desenhando algumas páginas do mangá ou personagens de Hajime? Seria da hora. Então, Marcos, cara, na verdade eu tenho pensado mesmo em voltar a desenhar, né? Que agora que meus horários ali estão se adequando mais, eu tô criando mais uma rotina. Pra quem não sabe do que o Marcos tá falando, tá, pessoal? Lá no meu Instagram, esse daqui eu vou deixar aqui, ó, meu arroba, eu costumo fazer desenhos lá, né? Eu desenhava há muito tempo atrás, aí eu volto, paro, e não só desenhos, tem algumas collabs que eu às vezes faço com o pessoal, né? Então sim, eu tô pensando em voltar a desenhar, inclusive eu quero terminar minha série ali dos personagens de Hajime no Ippo no jeito antigo do desenho, que eu acho eles muito engraçados. Então eu vou terminar ali a galera ali do jeito antigo para depois começar a pegar uns pedidos de vocês e tudo mais. Inclusive as colorizações das thumbs sou eu mesmo que faço. Então se vocês curtem elas, muito obrigado, tá? Porque dá um trabalhão sim. E aproveita então e já comenta aqui, deixa aí seu comentário. Qual personagem que você quer que eu desenhe da próxima vez? Quem sabe eu já pego aqui, já começo a fazer o desenho, já posto lá. Quem sabe fazer até um videozinho ali, fazendo a finalização, como que eu faço os desenhos, como é que eu crio. E aí eu mando pra vocês lá no Insta, beleza? Só me seguir lá. Pedro Rian, como posso ficar sabendo dos vazamentos do mangá antecipado? Teria como? E tem previsão de lançamento do anime? Então, Pedro, normalmente os spoilers eles saem lá no Twitter, mas eu recomendo muito mais aí de você ficar procurando alguém que tá sabendo, alguma coisa assim, entra na comunidade Hajime no Ippo Brasil. Vou deixar o link aqui, tá? Vai ser o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Lá o pessoal eles sempre postam os spoilers quando eles encontram. Então, em vez de você ficar procurando, você já vai lá, pega os spoilers, já vai comentando com a galera, o pessoal lá é bem gente boa, tal. E aí você aproveita e já faz parte dessa comunidade que sim, é o primeiro lugar que você vai encontrar o mangá traduzindo em português. Então se você entrar na comunidade, além de saber dos spoilers, você já vai ter lá em primeira mão, quando sair o mangá em inglês e em português. Largatixa. Salve, Vinícius! Quem você acha que poderia ganhar numa luta entre Ippo
e Joe de Ashita no Joe. Valeu, seu conteúdo é muito bom. Brigadão, Largatixa, valeu mesmo. Seguinte, alguns canais já fizeram a análise de como seria essa luta entre o Ippo e o Joe e existe uma certa divergência ali, né? Eu acho que é mais opinião mesmo de quem acabaria vencendo. Na minha opinião, se a gente colocasse ali, emparelhasse os dois na melhor forma, né? Colocasse ali a mesma potência ali de peso, né? Se ficassem equivalentes ali na mesma faixa etária, eu acho que o Joe ganharia, mas só com um motivo: se ele ficasse com alguma raiva ou se ele realmente tivesse o objetivo de derrotar o Ippo. Se fosse numa luta assim só pra ver, tipo, um amistosão, provavelmente o Ippo ganharia. Mas se o Joe ficasse realmente enfesado com o Ippo, cara, o moleque não ia desistir nem a pau. Ele ia pra lona quantas vezes fossem necessários. E sem querer dar spoiler, né, do final de Ashita no Joe, eu creio que o Joe iria sim até as últimas consequências para levar essa vitória para casa. E se você quiser que eu faça também uma análise, uma suposição de como seria essa luta do Joe contra o Ippo, deixa seu comentário aí, meu. Se tiver muito like, muita resposta, muito engajamento, quem sabe eu não trago essa análise aqui no canal também. Emerson Soares: quais serão os fatores que irão fazer com que o nosso menino Ippo retorne aos rings? PS, você acha que o Ippo irá aperfeiçoar alguma técnica do Dutch Age para usar no cenário mundial? Bom, Emerson, para responder essa sua pergunta, eu vou aproveitar e vou responder as perguntas do Keria, do Ravis, do Spider e do Matheus Ribeiro. Para quem já acompanha essa série, né, de perguntas e respostas, sabe que eu já respondi essa pergunta, mas como teve muita gente que perguntou ali algo semelhante, então vou respondê-la novamente, tá, pessoal? Seguinte, na minha opinião, o que vai fazer, né, o gatilho que vai fazer o Ippo voltar para os rings vai ser sim algo relacionado ao Kamugawa. Eu não sei se ele vai ficar muito doente e vai falar pro Ippo que o sonho dele era que o Ippo fosse um campeão mundial, assim como o Takamura ou algo do tipo. Eu acho que vai ter alguma coisa relacionada ou com o Gigi ou com a própria mãe do Ippo, sabe? Eu acho que vai ter alguma coisa ali relacionada a um parentesco muito próximo, que vai ser um gatilho de emoção tão forte que nem a Kumi vai conseguir barrar, né? Vai conseguir, sabe, counterar essa emoção toda do Ippo de voltar aos rings, tá? Quando ele voltar aos rings, eu tenho quase certeza, eu sinto isso, que o primeiro oponente do Ippo vai ser o Sendo. E por que o Sendo? O Sendo, galera, ele é muito impulsivo. Então quando ele vê ali, tipo, mano, o Ippo está de volta, cara, eu tenho certeza que a primeira luta ele vai querer que seja contra ele. Sabe, tipo, mano, você voltou, vai ser contra mim. Se não for o Sendo, provavelmente vai ser sim o Imai, porque os dois, eu acho que eles estão esperando ali o Ippo voltar aos rings para poder lutar contra ele. E sim, tira o Miyata dessa equação, porque o Miyata ele já falou que não vai mais esperar o Ippo e vai seguir a vida dele daqui para frente. E com relação às técnicas do Dutch, eu acho que não. Por quê? A diferença entre o Dutch e o Ippo, a principal, que é o tamanho, né, também leva ao tamanho da envergadura dos dois. O Dutch ele utiliza muitos golpes a longa distância, né, como a gente pode até ver no Heartbreak Shot e tudo mais. E como o Ippo ele tem um alcance muito curto, eu acho que as técnicas do Dutch não seriam diretamente muito boas, né, para o Ippo utilizar. O que eu espero, e como eu já disse no vídeo anterior, é que o Ippo desenvolva mais uma técnica do Mike Tyson. Michel Bin: qual é o estilo do boxe do Imai? Galera, essa foi a pergunta com o maior número de likes, então eu não poderia deixar de respondê-la. O Imai, ele não tem um estilo de boxe definido. Não é, por exemplo, o Mashiba que usa o estilo Hitman ou o Ippo que usa o estilo Picaboo. Ele tá mais ali para meio termo, pois ele é muito comparado com o Ippo, o estilo de luta dele, sabe? Esse lance de fazer ali a aproximação muito rápida, né, dele conseguir manter as lutas por um longo período de tempo, apesar de que depois que ele virou campeão, ele tem derrotado todo mundo muito fácil, ou seja, ele tem um poder destrutivo ali nos punhos muito maior do que a geração dele até então. Ele acaba utilizando técnicas que dão muito dano corporal, como o próprio Liver Blow, que é uma técnica que o Ippo utiliza muito.
Então, mesmo sem a gente saber qual o real estilo de luta do Imai, a gente sabe que ele se aproxima muito do seu ídolo, que é o Ippo. Né? Lembrando, para quem esqueceu, o Imai ele admira demais o Ippo e o maior desejo dele era poder lutar contra o seu ídolo. ALV_Box. O Ippo realmente vai ser campeão mundial? Porque o Ricardo Martinez está em um nível de poder tão forte que parece que o roteirista não sabe mais o que fazer com ele. E aí, Álvaro, beleza? Falei que ia lembrar, né, mano? Então, essa pergunta eu já até respondi, mas o contexto dela é um pouquinho melhor dessa vez. Por quê? Eu já falei que eu não acho que o Ippo vai ser campeão mundial enquanto o Ricardo for, né, o número 1. Quando o Ricardo se aposentar, quem sabe, mas até esse momento, sem chance nenhuma, o Ippo não vai ser campeão mundial. E sim, eu acho que o Morikawa deixou o Ricardo Martinez num pedestal tão alto, mas tão alto, que não tem o que fazer contra ele, cara. Nesse momento ele tá ali usando o Oli, né, como artimanho de roteiro, né, como artifício de roteiro, para demonstrar que é possível sim você criar uma estratégia, criar um jeito de lutar contra o campeão e derrotá-lo, mas não de forma franca, sabe? Eu acho que uma porradaria, né, sabe, aquelas porradas francas ia ser melhor do que utilizar de artimanhas, de, sabe, debilitar o cara, esse tipo de coisa. Então eu acho que esse é o único jeito que o Morikawa encontrou de dar uma fraqueza ali, sabe, pro Ricardo. Porque, cara, ele realmente é outro nível de lutador. Kivote. Gostaria de saber se a obra do nosso menino Ippo influenciou algo marcante em sua vida. Forte abraço. Sim, cara, a principal influência que essa obra trouxe pra minha vida foi ter criado esse canal, cara. Porque assim, na época eu não encontrava um conteúdo de qualidade com que eu via em outras obras, sabe? Quando eu assistia, tipo, review de Berserk, review de One Punch, de One Piece, e eu sempre quis trazer algo a mais. Eu via que essa obra tinha tanto potencial escondido, tinha tanta coisa legal pra gente falar, pra gente discutir sobre tudo, e foi por isso que eu embarquei nessa, cara. E assim, influenciou tanto que hoje em dia, né, eu faço esse canal aqui de bom grado para todos vocês, então eu tive que aprender a editar meus vídeos, tive que fazer as thumb legal, fazer um canal bem bonitinho pra galera, pra trazer as informações, então eu acabo lendo muito, porque eu pesquiso pra caramba tudo, então eu paro, fico lendo um monte de coisa, aí eu tenho que me desenvolver, aí eu faço, às vezes quero fazer um curso para ver o que eu posso fazer de melhor para trazer para vocês, e isso tudo é o que acabou influenciando, sabe? Tipo, eu venho fazendo tudo isso daqui, tudo que aconteceu aí nos últimos 2 anos, né, de criação desse canal, foi desenvolvendo por conta dessa obra que me impactou, e me impactou muito, cara, de verdade. Então comenta aí você também o que de bom ele trouxe para sua vida. E é isso, pessoal, mais um vídeo de perguntas e respostas, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Na próxima semana eu vou abrir novamente mais um postzinho ali na aba de comunidade para vocês mandarem mais perguntas para a gente fazer, movimentar aqui esse quadro que eu adoro fazer. E se você gostou do conteúdo, aproveite e deixa o seu like, porque isso me ajuda demais, pessoal. Eu me chamo Vinícius Silva, fico por aqui, abraço.